Olá amigos, tudo bem? Estamos de volta aí para a gente continuar com a nossa retrospectiva 2020 e o nosso personagem agora é o governador Mauro Carles, o governador Mauro Carles que entra na vida política do estado em 2012, quando ele disputa a prefeitura de Gurupi com o atual prefeito Laurez Moreira, e vem daquela época a divergência já dele com o grupo do Laurez, que acabou descambando nessa eleição acirrada que nós tivemos este ano, e nós vamos falar daqui a pouco. Em 2014, o governador Mauro Carles se elege deputado estadual. Em 2016 ele vence a eleição antecipada para presidente da Assembleia contra o presidente de então, na época deputado estadual Osíris Damaso, hoje deputado federal, mas ele assume a presidência da Assembleia em fevereiro de 2017. Em 2018, em março de 2018, ele assume o governo do Tocantins com a cassação da chapa do ex-governador Marcelo Miranda e da então ex-vice-governadora Cláudia Leles, hoje a deputada estadual Cláudia Leles. O Carles então começa um governo tampão, né? E depois vai para a eleição suplementar, né? E ganha o primeiro turno da eleição suplementar com a base considerável de prefeito, que aumenta no segundo turno já da eleição suplementar, quando os prefeitos veem que a vitória do Carles é inevitável, vai aquela revoada, né, de prefeitos para o lado dele, ele ganha com a vantagem muito grande, inclusive a maior diferença proporcional da história do estado, né, no segundo lugar o Vicentinho Alves, senador na época. Depois vai para a eleição em 2018 com oposição totalmente perdida, cambaleante, tem um monte de erro cometeram já nas eleições suplementares, e acabou então o Carles ganhando a eleição de 2018, outubro de 2018, a eleição ordinária. No entanto, o Carles não tem direito à reeleição. Por quê? Porque é considerado que a eleição suplementar foi um mandato e a eleição ordinária um segundo mandato. Então resta ao governador Mauro Carles a disputa do Senado em 2022, o que nós vamos falar daqui a pouco. Quando o Carles se elege governador em 2018, ele pega um estado, já herdou um estado, já quando o governador em exercício, ainda presidente da Assembleia, ele já herda um estado numa situação bastante crítica. Só considerar que o comprometimento de receita corrente líquida com folha de pagamento saltou de 35,7 em 2003 para 58,22 no primeiro quadrimestre de 2018. Então você vê aí uma situação que nós pegamos de servidores com salário que estava sendo pago no dia 12, né, de cada mês. Nós tínhamos fornecedores totalmente atrasados, repasse, milhões e milhões de reais de repasse atrasado para municípios, em saúde, transporte escolar, em ICMS, ou seja, um total desarranjo das contas públicas, e o primeiro desafio do Carles, então, foi arranjar essa situação. Só que para arranjar a situação, logicamente, você leva um desgaste. E ele congelou database, progressões, restringiu o gasto, enfim, foi um monte de medidas para tentar sanear a situação, e agora começou realmente a colher os frutos, né? O Estado apresenta uma liquidez um pouco maior, uma situação mais tranquila, tanto que está agora uma previsão de liberação de recursos para o Estado em termos de investimentos, em termos de recurso próprio, em termos de emendas parlamentares e de operações de crédito de mais de 1,5 bilhão de reais a partir de 2021. Já com relação aos prefeitos, o governo já vinha colocando em dia os repasses atrasados de saúde, transporte escolar, ICMS. Toda terça-feira, por exemplo, impreterivelmente, agora é transferido o recurso de ICMS para os municípios, e isso tudo deu aí ao governador uma coisa interessante, que os antecessores dele, tanto Siqueira quanto Marcelo, eles não conseguiram ter uma boa receptividade, vamos dizer, nas eleições municipais durante suas gestões, por conta do desgaste. Tanto 2012, 2016, no 2012 com Siqueira, 2016 o Marcelo, muito desgastado, uma crise enorme no estado, e eles se tornaram, de certa forma, persona não grata dos municípios, ou seja, os candidatos queriam a distância do palácio, porque isso aí comprometia muito a imagem dele. Nessas eleições interessantes, já colhendo fruto desse ajuste do Estado, o governador Mauro Carles, ao contrário, ele foi muito bem requisitado nos municípios, muito procurado, gravou vídeo, tirou fotos, fez
participações pontuais em algumas campanhas, né? Caso de Dianópolis, caso de Axixá, enfim, vários lugares onde ele esteve, né? E isso foi interessante. Em Palmas, por exemplo, onde os candidatos geralmente queriam distância do governador, nessas eleições, o Eli, por exemplo, queria uma participação maior do governador e do governo na campanha dele. Então, assim, isso mostrou já um diferencial, um resultado positivo do ajuste que foi feito no Estado. Agora, o Carles vai torcer para liberar o mais rápido possível, eu imagino trabalhar muito para isso, dos empréstimos, esses empréstimos, principalmente a Caixa, junto à Caixa de quase 600 milhões de reais, que prevê obras para o estado inteiro. E há muito a candidatura dele, lembrando que ele tem que renunciar ao mandato em abril de 2022, porque assim, 6 meses antes da eleição ele tem que estar desincompatibilizado para ele poder ser candidato a senador. Então esse é o deadline dele, ele tem até lá. Primeiro, ele tem que o mais rápido possível liberar esses empréstimos internacionais, nacionais que tem aí previsto, e depois, desculpa, é só empréstimos nacionais, na verdade, não é internacional não, só empréstimo nacional. E ele precisa o mais rápido possível executar essas obras. Tem gente que acredita que ele não vai conseguir executar por conta da burocracia de licitação, etc., que isso vai acabar sendo executado ainda pelo Vanderlei, que é o vice-governador, deve assumir quando ele renunciar ao mandato em 2022, e vamos estar assistindo tudo isso. Mas se o governo conseguir liberar esse dinheiro e investir esse montante todo em todo o município, aquecendo a economia, agradando os prefeitos, não tenho dúvida que o governador Mauro Carles se torna um senador, um candidato a senador extremamente competitivo, e serve de lição aí para os novos gestores que virem, que austeridade gera frutos eleitorais. Isso é muito importante. Responsabilidade fiscal gera frutos eleitorais, porque dá liquidez, dá capacidade de acesso a crédito para que você possa investir, e investimento é o que as pessoas querem e é o que faz o político ser bem quisto pela população e continuar na sua carreira, ser uma carreira bem sucedida. E é isso que nós vamos estar acompanhando. Agora, uma coisa interessante: Mauro Carles está fora do páreo para governador em 2022, tem que ficar muito claro que possivelmente, é muito provável que ele seja um candidato a senador, e logicamente, o bom desempenho eleitoral dele depende desses 2 anos finais de mandato. Ele teve 2 primeiros anos de bastante reclusão em termos de gasto de recurso público, bastante zelo, vamos colocar assim, austeridade, gastar muito com responsabilidade, mas isso aí logicamente gera desgaste, por exemplo, a pressão de prefeitos, a pressão de deputados que querem espaço no governo, e o governo não pode dar, porque se der você compromete as contas públicas. Agora é hora dele tentar, logicamente vai ter que manter, e ele tem dito, os interlocutores têm dito para mim que ele vai manter essa conduta de responsabilidade fiscal, e ao mesmo tempo ele vai contar com esse dinheiro de empréstimo para poder fazer esses investimentos, e aí com isso se consolidar ainda mais como um forte candidato a senador em 2022, uma cadeira que vai ser muito disputada, né? A cadeira da senadora Cátia Abreu, e ela vence em 2022 e precisa ser renovada. Pessoal, é isso. Mais um personagem importante da nossa política em 2020, nossa retrospectiva do Politicando, e nós voltamos a qualquer momento com outra personalidade importante. Não esqueça, viu? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva nesse canal, que é muito importante para nós. Um abraço a todos e até a próxima.